Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 8ª aula deste módulo, tratando sobre o artigo. Especificamente, estamos falando sobre o artigo como um substantivador. Lembrando que o artigo ele pode ter essa capacidade de tornar outras partes do discurso, sejam elas adjetivos, advérbios, locuções preposicionais, verbos, né, no caso dos particípios, enfim, isso tudo pode ser tornado em uma espécie de substantivo. O artigo, ele meio que se acopla ali àquela parte do discurso, tornando essa parte um substantivo, né, uma espécie de substantivo, como a gente quiser chamar. E um elemento disso é justamente que ele está conceitualizando aquela ideia, certo? Então, por exemplo, se eu digo amar, eu pego o verbo amar, né? Amar, ele não sabe amar, por exemplo. É uma frase que mostra o verbo amar, na sua forma infinitiva, né? Mas com a função de verbo, ele não sabe amar. Mas se eu digo amar, amar é muito difícil, quando eu digo assim, amar é muito difícil, eu estou pegando o verbo amar e agora transformando ele em uma espécie de substantivo. Ou melhor dizendo, se eu disser assim, o amar é muito difícil. Então, quando a gente acopla esse artigo ou simplesmente mostra essa característica, né, de conceitualização, né, no verbo, a gente faz exatamente isso, conceitualiza. Aquilo era um verbo e agora ele é uma espécie de conceito. Amar. Amar é muito difícil. Então eu conceitualizei aquele verbo para que ele pudesse fazer sentido dessa forma que eu queria. Assim também acontece com os artigos no grego, quando a gente vai conceitualizando esses artigos, aliás, essas partes do discurso a partir do artigo. Então, na última aula a gente estava tratando sobre os advérbios e agora a gente vai continuar tratando sobre os advérbios, especificamente iniciando aí na nossa aula a partir do texto de Mateus 5:43. Lembrando a você que o nosso propósito é justamente tomar cada exemplo que Daniel Wallace nos traz no seu livro e trazer a sua tradução, trazer a sua análise, para que esse exemplo que ele nos apresentou seja explicado a partir do conceito que ele também apresentou. Muitas vezes eu sentia dificuldade quando eu estudei o Daniel Wallace inicialmente, né, como aluno de grego. Eu sentia que às vezes os textos que ele explicava ficavam claros para mim naquilo que ele estava mostrando o conceito, mas quando eu ia para algum outro texto que ele não tinha explicado, que ele só tinha mencionado, às vezes eu sentia dificuldade em perceber essa relação que ele gostaria de colocar. Então a bênção que a gente tem buscado ser para os alunos é justamente mostrar essas relações dentro de cada texto, para que isso faça sentido, né, para nós, não seja somente uma mera, vamos dizer assim, uma mera tentativa de entender, mas que seja realmente um esclarecimento para nós dentro de todos os textos que ele apresenta, aplicando a conceituação que ele traz também. Vamos iniciar então com a sua leitura. Ekούσατε ότι ερέθε αγαπήσεως των πλησίων σου καί μισέσεως των εχθρών σου. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Retornemos então para a sua tradução. Ekούσατε significa ouvistes, certo? Então, ekούσατε, ouvistes. Hoti, aliás, aqui no ekούσατε, você lembra que esse verbo é o verbo akouo, certo? E akouo, que significa eu ouço, de onde vêm as nossas palavras como acústica, certo? Palavras como essas que nos fazem lembrar de akouo, de ouvir, certo? Então, ouviste, no caso está no aoristo, né? E
Enfim, a gente percebe essa ligação e é sempre importante a gente ligar o grego que a gente conhece ao nosso português, nas relações que a gente puder fazer, porque isso envolve justamente a gente passar da língua desconhecida, aliás, da língua conhecida nossa para a língua desconhecida, vamos dizer assim, para o que é comum a nós, do que é comum a nós para o que não é comum assim. Enfim, o aprendizado ele parte muito por essa questão de comparação do que a gente não sabe, aliás, do que a gente sabe com aquilo que a gente não sabe. Então a gente pega uma informação nova e compara com uma informação, vamos dizer assim, antiga, né? Algo que a gente já conhece. Enfim, é só um toque aí que a gente pode ter para a gente não tornar o grego algo tão distante para nós, certo? Não tornar o grego assim algo tão etéreo, né? E torná-lo, na verdade, mais próximo do nosso conhecimento, mais próximo daquilo que a gente conhece. E se você tem estudado até aqui, provavelmente você já tem ensinado também, talvez você já tenha começado a ensinar grego para alguém, para alguma turma, não sei. Se você é um professor de grego, é importante você fazer essa relação com as pessoas, com os alunos, porque a taxa de desistência, né, do grego é sempre muito alta. E a gente quer evitar isso ao máximo, a gente quer fazer com que os alunos consigam, né, prossigam ali no conhecimento do grego, que o grego não seja algo tão, vamos dizer assim, um bicho de 7 cabeças para eles, tá? Então, sempre lembra disso, fortalece essa ideia de facilitar o grego e tornar o grego comum. Poxa, eu conheço essa palavra, não sei, ekúsate, mas eu sei que esse verbo é akuo, esse verbo akuo me faz lembrar de alguma coisa. E sempre que a gente puder fazer isso, a gente deve fazer para que esse grego se torne comum para a gente. Enfim, ekúsate, ouvistes o que erethei, que significa, na verdade, essa é o aoristo do verbo lego, né? Então é um pouco diferente aí do que a gente conhece, mas enfim, é o que foi dito. É uma forma irregular, né? Bem irregular, na verdade, do nosso verbo aí. Mas, enfim, vocês podem já saber que essa é a formação dela, né? Do aoristo de lego. Então, HP6, que é amarás. Então, só para lembrar aqui, lego. Dá pra ver que é bem diferente, né? Lego de erethei. Mas enfim, é bom a gente lembrar para que você não ache que é algo também tão estranho a você. Então, amarás, HP6, você vê o verbo aí, agap, de agapao. Então, HP6, amarás, o que foi dito? Aí tem um ponto alto aqui, seria os nossos 2 pontos, ou ponto e vírgula, neste caso 2 pontos do português. Amarás ton plesion, amarás o teu próximo, né, melhor dizendo, o próximo, e aí nós temos su aqui, né, que é teu, então amarás o teu próximo. Kai e misseis, que é odiarás, ton erthron, o inimigo, su, teu. É bom dar uma olhada aqui nesse erthron. Aqui é interessante notar, primeiro vamos perceber aqui essa palavra inimigo, ela aparece 32 vezes, certo? No Novo Testamento. Tem uma certa frequência considerável. E a palavra para inimigo é a palavra erthron, né? Ela vai justamente significar essa ideia, né, de alguém que é odiado, que é alguém que é hostil, certo? E essa ideia de inimigo também. Por exemplo, em Mateus 13:18, ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então, essa ideia do inimigo, Romanos 11:28, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, essa ideia de inimigos, como você percebe. Duas questões aqui que a gente já precisa salientar desde o começo, certo? Que é justamente, a gente tem aqui
E eu quero só tirar uma dúvida para ver se Daniel Wallace vai lembrar desse mesmo texto quando ele vai falar de adjetivos. E pelo jeito ele não faz isso. Então é bom a gente já salientar aqui de começo, né, para que a gente não se perca nessa explicação. O que eu quero dizer com isso? Vamos procurar aqui, dentro desse texto, aquilo que está ligado a um artigo, certo? Aquilo que está ligado a um artigo, ton, plesion, e que tem alguma coisa a ver com advérbio, certo? Mas eu vou chamar a sua atenção também exatamente para o tom erthron aqui. Eu vou colocar isso em uma outra cor. Deixa-me ver aqui. Vou colocar em verde, tá? Ton erthron. E agora vamos explicar aqui a diferença. Ton plesion é a palavra que significa, né? Na verdade, plesion é um advérbio, certo? E ele significa próximo. Então, lembre-se disso. Isso aqui é um advérbio. Plesion é um advérbio para próximo. Mas o que foi que o autor fez, né? Na verdade, Jesus falou, Mateus escreveu. O que foi que ele fez? Ele uniu o advérbio a um artigo, o artigo ton, tornando a ideia de próximo não só no sentido de localidade, mas no sentido de uma pessoa. Lembra que isso, o artigo ligado a certas partes do discurso, ele tem o poder de conceitualizar. Então, ao invés de relacionar simplesmente a ideia de local, o autor, Mateus, ele apresenta essa ideia de uma forma conceitualizada. O próximo foi exatamente o que Jesus fez, né? Ele trouxe essa ideia aí. O próximo, aquele que está próximo. Então, conceitualizou a ideia daquele que está próximo a partir desse artigo. Então, por isso, ele se tornou um artigo substantivador. Ele tornou o advérbio próximo um tipo de substantivo. Mas, para que a gente não perca a viagem, eu salientei aqui para você em verde ton erthron, porque erthron, na verdade, se trata de vou colocar aqui em verde também para não perder a consistência, né? Erthron significa inimigo, como você bem sabe, e ao invés de ser um advérbio, ele é um adjetivo. Mas o que foi que aconteceu aqui? Para falar do inimigo não somente como um adjetivo, mas conceitualizar esse inimigo, né, essa ideia de inimigo, nós temos aqui também um artigo que, da mesma forma, conceitualiza aquilo que esse adjetivo está trazendo. Então, neste caso, eu estou adiantando isso também porque a próxima sessão é uma sessão que vai falar dos adjetivos. Mas não custa nada a gente perceber essas relações. Aqui nós temos um advérbio, ton plesion, ou próximo, que foi conceitualizado a partir do seu artigo, e ton erthron, que é um adjetivo, que também foi conceitualizado a partir desse artigo, ok? O que é interessante de estudar o grego de forma intermediária, né, de uma forma sintática, é justamente a gente poder notar essas relações de uma forma mais fácil, coisa que, se a gente não se forçar a fazer, começa a se tornar mais difícil. A gente viu dois tipos de artigos substantivadores, mas seguindo categorias diferentes, porque um está substantivando um advérbio e o outro está substantivando um adjetivo. Então isso é bem interessante e a gente vai para o nosso próximo texto aqui, justamente para poder prosseguir nesses exemplos. O texto é de Mateus 23, versículo 6. Deixe-me colocar aqui. Mateus 23, 26. O que nós temos? Pharisae, tifle, katharison, proton to entos, tu poterio, hina genetai kai to hectos, autu katharon, certo? Então vamos aí para essa tradução, aqui na Almeida Revista Atualizada. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Vamos analisar então esse texto aí. Pharisae, como você percebe bem,
significa fariseu. E aí nós temos o adjetivo aqui, tiflé, né? Cego. Então, fariseu, cego. Nós temos aqui um vocativo, né? Terminado em epsilon. Aqui, tanto o substantivo quanto o adjetivo. Fariseu, cego, por isso temos uma vírgula aqui. Catharison significa limpa. Limpa. E aí nós temos aqui proton, que é primeiro. E você lembra de protótipo, né? De protoanálise, enfim, essa ideia de proto tem a ver com primeiro. Então, limpa primeiro. To entos, que significa o interior. Tu poterio, que significa do corpo, certo? A palavra poterio, vamos analisá-la aqui. Ela aparece 31 vezes no Novo Testamento. E o que nós temos aqui em Mateus 23, 26, poterio vai significar a ideia justamente de um copo, né? Eu falei corpo, né? Desculpe, né? Primeiro o interior do copo. E pode ser um vaso para bebida, né? Quem for der a beber, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, isso é Mateus 10, 3, 2. Então, a ideia de copo que foi colocada, também a ideia de ira, né? De cálice, mas Jesus, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou a beber? Então, essa palavra aí, poterio, o cálice, o copo, enfim. Então, vamos voltar aqui. Nós temos o copo. Então, limpa primeiro o interior do copo. Rina, a fim de que, ou para que. Cai, também. Genetai. Catharon, que é fique limpo. To, ektos, autu, que é o exterior de você, né, ou o seu exterior. E aí vamos entender, né, primeiro aquela perguntinha que eu tenho sempre buscado fazer aqui para você. Qual seria o substantivo ou advérbio, enfim, que está ligado a um artigo dentro dessa frase? Vamos pensar aí, nós temos to, entos, tu, poterio, nós temos to, ektos, certo? Então, nós temos 3 palavras que estão ligadas a um artigo. Mas como nós estamos falando de advérbio, né? Normalmente o advérbio vai estar ligado a uma ideia de causa, uma ideia de localidade, uma ideia de tempo. E no caso aqui, uma ideia de localidade. To, entos, o interior. Rina, genete, kai, to, ektos. Então, aqui nós temos o interior e o exterior, que são advérbios, mas por conta do artigo, como já temos tocado nesse ponto aqui, eles foram conceitualizados. Poderia dizer a pele exterior, por exemplo, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com esse advérbio, né, que está falando do lado de fora. E aí, quando a gente tem aqui ele ligado a um artigo, nós estamos tornando essa ideia um conceito. O interior. Vocês têm que primeiro limpar o interior, ou seja, aquilo que diz respeito ao que é interior. Assim, ele está tornando esse advérbio um conceito. Da mesma forma com o exterior. Para que também o exterior, então ele novamente faz disso um substantivo, conceitualiza essa ideia para colocar o seu argumento, ok? Então aí a gente tem Mateus 23, 26, a gente tem um outro texto agora para analisar, que é o texto de Marcos 12, versículo 31. Vamos lá então, Marcos 12, 31, nós temos o seguinte: Deutera haute, HP seiston
plesion su hos seauton, meidon, tuton, ale, entole, uc, estien. E aí ele diz, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então ele fala do primeiro e do segundo mandamento e o texto prossegue. Vamos aqui então para a sua tradução. Deutera haute, que é o segundo é, nós temos agapeses, amarás, ton plesion, o próximo, su, que é teu, então amarás o teu próximo, hos, como, seauton, que é a ti mesmo, então amarás o próximo como a ti mesmo. Meidon, que é maior, tuton, que é estes, do que estes, né? Não é maior do que estes, ale, que é outro, entole, mandamento, uc estim, que é não há. Então foi uma invertida aí, mas dá pra gente entender como foi que o tradutor chegou nessa tradução aí. Então vamos entender aqui o que foi conceitualizado, né, pelo nosso autor aqui. Nós temos ton plesion, novamente, né, com a ideia de o próximo, certo? Então é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está conceitualizando a ideia de um advérbio a partir de um artigo, né? Ton plesion, o próximo, né? No caso, o teu próximo, o próximo aqui sendo aquilo que conceitualiza esse advérbio aqui dessa forma, tá bom? Então, com isso a gente percebe essa formatação do artigo mais um advérbio sendo uma conceitualização, sendo algo um pouco mais complexo, né? O advérbio normalmente somente diria respeito a uma localidade, nesse caso o próximo, mas ele está dizendo mais coisa, né? Ele está falando além do que ele normalmente se relaciona, justamente porque ele é um advérbio substantivado quando ligado a um artigo. O nosso último texto desta aula é de Lucas 11, versículo 40. Lucas, capítulo 11, versículo 40, nós temos o seguinte. Vamos aqui entender o que o nosso texto está dizendo, né? Phrones ho poiesas to exothen kai to esothen e poiesen. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Bom, vamos entender aqui. Nós temos phrones, e aí a ideia, na verdade, aí tem phrones, mas é afrones. Aconteceu algum erro aqui. Nós temos afrones, certo? Estava achando estranho, realmente. É um afrones aqui. Afrones. Insensatos. Não é basicamente isso, né? Ho poiesas, quem fez to exothen, o exterior, kai to esothen, o que fez, aliás, epoiesen, que é o que fez, esothen, o interior, né? Então é o que ele está querendo dizer, e o mesmo é o que está fazendo essa ligação estilística aí para fazer sentido a tradução, né? Então, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior, é isso que ele está colocando. Então, basicamente, nós temos dois advérbios, e quais são esses dois advérbios? Você já pode inferir daí, que é exatamente o exterior e o interior, to esothen.
E aí ele está fazendo, obviamente, um paralelo, né, com o interior e o exterior. Com isso, a ideia do exterior e o interior, que são basicamente advérbios, são então dessa forma conceitualizados. Eles são conceitualizados a partir desse artigo colocado aqui. Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa aula. Na próxima aula continuaremos tratando sobre os artigos conceitualizados a partir dessa ideia de substantivação de adjetivos, advérbios e outras partes do discurso, como a gente já tem colocado. Grande abraço, valeu!